Os fofoqueiros. Oh, meus irmãos, nós sabemos o quão perigosos são os fofoqueiros, não é mesmo? Aliás, a fofoca é um dos instrumentos mais poderosos que o diabo tem na sua mão. E muitas vezes ele nem precisa usar ou inspirar alguém para ser o seu canal. Tem gente que tem um prazer maligno de espalhar mentiras e boatos. Não precisa nem do diabo para as ajudar. E o problema é que depois que o assunto corre, olha, não tem mais jeito de voltar. Ele só vai caminhando e piorando. E enquanto caminha, vai destruindo vidas, sonhos e projetos. Quem de nós nunca teve prejuízo por conta de uma fofoca, não é verdade? Depois de uma fofoca ou boato, o que pode nos ajudar é somente a boa mão do Senhor e a sua misericórdia para nos justificar. Por isso, sempre ensinamos o perigo das conversas fiadas, dos boatos e das difamações. Elas podem atrapalhar tudo ao nosso redor. E hoje, em nossa devocional, queremos falar de dois homens que foram tremendamente usados pelo maligno através da fofoca, não é? Os seus nomes eram Reum e Sinzai. Vamos ver então o que eles fizeram através da maldita fofoca. Vamos lá? Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui para mais uma devocional dos personagens da Bíblia. E hoje vai um alerta muito importante para nós. Nós vamos falar desses dois homens aí chamados Reum e Sinzai. E o tema será os fofoqueiros. Vamos ler a Bíblia? Lá no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 23 ao 24. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Irmãos, a história aqui é bem complexa, mas deixe-me tentar resumir aqui para que a gente possa entender o que aconteceu. O povo de Judá, do reino do sul de Israel, havia sido levado cativo para a Babilônia e ficou por 70 anos no cativeiro, até que Deus levantou o rei Ciro para libertar o povo do Senhor e os enviar de volta para Jerusalém, inclusive com recursos abundantes para reconstruir a cidade, os muros e principalmente reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído por Nabucodonosor. Quando os judeus voltaram e estavam ali reconstruindo o templo, levantando as fundações, apareceram alguns inimigos do povo de Judá que eram lá da parte de Samaria, que era o reino do norte de Israel. Eles, a princípio, ofereceram ajuda para a reconstrução, mas com o intuito de somente atrapalhar e infiltrar doutrinas erradas no meio do povo. Só que os responsáveis da obra não permitiram e disseram que eles nada tinham a ver com aquilo. Daí, os samaritanos ficaram furiosos com a possibilidade da reconstrução do templo e então se reuniram e armaram uma estratégia para parar com aquilo tudo de vez. Apareceram então os porta-vozes, desses inimigos. Era esse tal aí de Reum e um escrivão por nome de Sinzai, que encabeçaram uma carta ao novo rei da Pérsia, que era Artaxerxes, falando a respeito do perigo desse povo de Jerusalém reconstruir a cidade, os muros e o templo, pois eles iriam acabar se fortalecendo e iriam atacar todos que estavam ao seu redor. Reum e Sinzai juntaram-se com outros mentirosos e foram até a presença do rei para pedir a interrupção da obra do templo em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? A estratégia deu certo. O rei Artaxerxes fez um decreto para que a obra parasse. E os fofoqueiros, então, vieram armados para trazer essa notícia ao povo de Judá, que imediatamente cessaram a obra da casa do Senhor, que ficou parada por quase 20 anos. Tudo por conta desses fofoqueiros malditos que, por inveja, atrapalharam tudo. E assim, nós podemos perceber o quão mal as fofocas podem fazer, irmãos, para todos nós. São muitas as fontes malignas no interior do ser humano para que nasçam as fofocas. A gente poderia falar da inveja, do ciúme, dos interesses financeiros, da sede de poder,
do orgulho, da altivez, enfim, teríamos muitas maldades para citar que são as fontes das fofocas e dos desejos malignos de atrapalhar a vida dos outros. Eu sei que não é fácil enfrentar os fofoqueiros, pois eles são maldosos e se calçam em mentiras e falsidades. E muitas vezes, quando vamos tentar nos defender, acabam que as coisas podem até piorar, pois os fofoqueiros podem até nos acusar de agressão e de outras coisas mais. Por isso, é bom ficarmos quietos e esperarmos a justificação do Senhor. Claro que em muitas situações teremos que acionar até mesmo os meios jurídicos através de advogados, pois pode ser que a fofoca, a mentira, o boato sejam tão destrutivos que vamos precisar da justiça para nos defender e esclarecer a verdade e apresentarmos os fatos verdadeiros. Mas mesmo assim, correremos o risco de termos muitas perdas e perdas irreversíveis. Eu me lembro de uma certa vez que uma pessoa denunciou uma escola infantil de abusos sexuais em crianças. Isso apareceu na televisão. Foi um caso muito alarmante e que destruiu aquela escola. Só que no final, nada foi comprovado e a denunciante voltou atrás, dizendo que tudo foi um mal-entendido. Só que aí já estava tudo destruído, e não só a escola, mas a vida dos proprietários, que era uma família, também foi destruída. Com essa história eu quero te motivar a ficar firme e forte diante das fofocas e mentiras que inventam e falam a seu respeito. E não parar nada dos seus sonhos e projetos de vida, porque tem alguém falando mal ou que lá na frente poderão levantar boatos a seu respeito. Maior é Deus quem te justifica e que conhece o seu coração. Então não pare nada por conta disso. Mas eu também quero te motivar a tomar cuidado com o que você fala, principalmente se você não tiver certeza do fato. Não espalhe boatos. Não aumente o que você ouviu a respeito de alguém. Aliás, o melhor é nem falar, é fazermos o possível para evitarmos todo e qualquer comentário a respeito da vida alheia e de situações que nós não temos certeza dos fatos. Eu sei que é uma luta, mas pense nos prejuízos que isso pode causar. Amém? Que Deus nos livre dos fofoqueiros e nos livre também de espalharmos boatos. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, muito obrigado por essa manhã de aprendizado da palavra, que falamos a respeito aqui desses homens chamados Reum e Sinzai, que foram, ó Deus, levar uma carta até o rei para parar a construção do templo do Senhor, e infelizmente eles conseguiram desanimar o povo, conseguiram amedrontar o povo, e a obra da casa do Senhor ficou parada. Ah, Senhor, quantas vezes, por conta de fofoca, de intrigas, de maledicências, a obra do Senhor é parada, as coisas boas são destruídas, famílias são arrebentadas, meu Pai. Vidas, Pai, vão, Deus, até o fim das suas forças por conta de fofocas e boatos que levantaram. Oh, meu Deus, ajuda a gente, Senhor, nessas dificuldades, para a gente, ó Deus, ter força e sabedoria para lidar quando aparecer uma fofoca, quando aparecer algo de ruim contra nós. Pedimos ao Senhor também para que possamos vigiar, estarmos atentos e alertas para não espalharmos fofocas e nem boatos e nem sermos assim instrumentos do diabo para atrapalhar a vida dos outros. Em nome de Jesus Cristo nós oramos nessa manhã, cobre-nos com teu sangue, justifica a vida do teu filho, Pai, livra-nos dos fofoqueiros, livra-nos das maldades, das armadilhas do diabo tentando destruir a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. No nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por mais uma devocional dos personagens aqui da Bíblia. Deus tem sido conosco, né, irmãos? Tem nos ajudado a refletirmos e abençoarmos a vida das pessoas com as reflexões da palavra do Senhor. Todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui. Não esquece de compartilhar e também se inscrever nos nossos canais e fazer um comentário, dizer de onde você está ouvindo, quem é você, para a gente abençoar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.